Profissionais talentosos na área de transporte demonstram todas suas habilidades, profissionalismo e frieza, principalmente quando estão transportando cargas gigantescas. Selecionamos algumas imagens e vídeos mais incríveis de transporte de cargas enormes em comboios, aviões, caminhões e equipamentos. O transporte do gigantesco eletroímã Muon. No ano de 2013, a equipe Muon transportou com sucesso um eletroímã de 15 metros de diâmetro e pesando 17 toneladas, constituindo uma única peça. O transporte demorou 35 dias e percorreu 3.200 milhas entre terra e mar. Milhares de pessoas seguiram o transporte e foram ver sua chegada ao laboratório Fermilab. O eletroímã gigantesco é a peça central do experimento Muon G2, que investiga as propriedades de uma partícula subatômica difícil de observar chamada Muon. A peça foi transportada utilizando um caminhão especialmente adaptado e um suporte de metal de 45 toneladas para manter o eletroímã o mais estável possível. O transporte da peça foi avaliado em 25 milhões de dólares. Foi uma operação complexa e delicada, onde várias equipes de cientistas de todo o país trabalharam juntas para transportá-la sem quebrá-la. A última viagem do ônibus espacial Endeavour. O ônibus espacial americano fez sua última viagem a Los Angeles para se tornar uma peça de museu depois de quase 20 anos de viagens orbitais. Esta espaçonave viajou mais de 185 milhões de quilômetros em sua carreira espacial. Pousou no Aeroporto Internacional de Los Angeles sobre um Boeing 747, especialmente acondicionado para a ocasião e a uma velocidade totalmente inusitada para o qual foi projetado. O percurso foi meticulosamente planejado para percorrer as ruas de Los Angeles. Para tanto, foi necessário cortar cerca de 400 árvores e desligar várias linhas de eletricidade para que o veículo de 78 toneladas passasse durante um trajeto de 19 quilômetros, demorando 2 dias até chegar no Museu do Estado da Califórnia. 8. Transporte do avião do voo 1549. Quase 8 anos atrás, o voo 1549 pousou no rio Hudson, depois que um bando de gansos colidiu com a aeronave e destruíram o interior de ambas as turbinas. O capitão pousou milagrosamente o avião no rio, salvando a vida de seus 155 passageiros. O avião, parcialmente inundado, foi retirado do rio utilizando uma barcaça e um guindaste. A aeronave foi declarada irreparável e a empresa responsável pelo avião cortou as asas e a cauda e doou a fuselagem para o Museu de Aviação da Carolina, em Charlotte. O transporte durou 7 dias e percorreu uma distância de 1.200 quilômetros. 7. Transportando um reator nuclear. A Samsung, Arábia Saudita, precisou transportar um reator de 1.048 toneladas de sua fábrica em Dammam para uma usina petroquímica. A empresa Mammoet foi contratada para lidar com a perigosa jornada de 1.100 quilômetros através das colinas do deserto e estradas estreitas. O reator foi transportado utilizando 2 reboques hidráulicos com 10 motores. Cada colina representava uma missão a ser cumprida, pois precisavam de 6 caminhões na frente da carga e 4 atrás. Tradicionalmente, no transporte rodoviário de cargas grandes e pesadas,
são empregados 2 ou 4 caminhões na frente para puxar e dirigir, e 2 ou 4 caminhões na parte traseira para empurrar ou ajudar a frear. Os caminhões e reboques são conectados mecanicamente, aumentando a força de tração e freagem, mas isto limita sua capacidade de manobra. No futuro, os transportes de mais de 2.000 toneladas para distâncias longas será possível utilizar apenas um caminhão na frente e um na parte traseira. A empresa Mamoet começou o desenvolvimento de uma nova solução de transporte pesado chamada TPA, Trailer Power Assist. O uso desses reboques acionados hidraulicamente reduz o número de caminhões necessário para puxar e dirigir como se fosse um único veículo. A velocidade na rodovia desse novo sistema será 5 vezes maior e irá reduzir muito as emissões de carbono, além do fato de ser necessário apenas um motorista para operar o sistema, o que elimina os erros de comunicação. 6. O transporte do maior espelho do mundo. Foram necessários equipes de astrônomos, engenheiros, polícia e especialistas em transporte pesado para transportar 2 espelhos para o grande telescópio binocular da Universidade do Arizona em Tucson, localizado no Pico Esmeralda, a 3.190 metros do Monte Graham. A operação em 2 estágios exigiu 5 meses de preparação. Os 2 espelhos de 16 toneladas e seu equipamento de transporte de aço de 33 toneladas foram colocados em um reboque e percorridos 196 km a 15 km por hora. A viagem durou 2 dias, fechando estradas e virou notícia nacional como a construção do maior telescópio no mundo. O reboque foi especialmente montado em 48 rodas, cada uma com seu próprio sistema hidráulico para manter a posição vertical enquanto percorria os 47 quilômetros de estrada sinuosa da montanha. 5. O trajeto da turbina de gás Harriet pelo interior da França. Harriet é a maior e mais eficiente turbina a gás do mundo, cujo peso equivalente ao de um Boeing 747 totalmente carregado. Pode gerar eletricidade suficiente para abastecer o equivalente a 600.000 casas francesas. O transporte começou na fábrica da General Electric na cidade francesa de Belfort para sua nova casa, em uma usina de energia a mais de 330 quilômetros de distância. Como era de se esperar, o transporte teve várias etapas e multidões percorreram as estradas esperando para ver o enorme equipamento passar, pois chamava a atenção, afinal, era tão comprido como um campo de futebol e pesava 800 toneladas. O comboio de veículos media 110 metros de comprimento e 6 metros de largura. O vagão central que carregava a turbina de 400 toneladas estava posicionado em 2 plataformas de reboque com 14 filas de eixos de pneus triplos. (4) Transporte da escavadeira alemã Dagger 288. A Dagger 288 é uma escavadeira que possui esteiras dentadas, o que a torna uma enorme máquina móvel de mineração a céu aberto. Esta máquina gigantesca demorou 5 anos para ser construída e custou 100 milhões de dólares. Atualmente é o maior veículo da Terra, com uma altura de quase 100 metros e comprimento de 2 campos e meio de futebol. É tão grande que deve ser operada por 5 motoristas. Em fevereiro de 2001, a escavadeira esgotou completamente a jazida de carvão mineral em que estava trabalhando. Então foi transferida para outra mina a 22 quilômetros de distância. Como se tornou mais econômico mover a máquina inteira do que desmontá-la e remontá-la durante o transporte,
a máquina teve que enfrentar vários obstáculos durante mais de 3 semanas a uma distância de 22 quilômetros até seu destino. Precisou atravessar um rio, várias rodovias e uma linha férrea a uma velocidade de 10 metros por minuto. A transferência custou quase 15 milhões de marcos alemães e exigiu uma equipe de 70 trabalhadores para controlar seus 2 sistemas de esteiras acionados eletricamente. Foi necessário fazer uma cobertura de 200 mil metros cúbicos de cascalho e terra para nivelar a estrada e tornar possível o transporte. Onde a escavadeira passava, era seguida por uma multidão. A viagem do Saturno V ao Mississippi. O terceiro foguete Saturno V foi construído para ser o foguete mais alto, mais pesado e poderoso já lançado para levar os astronautas à Lua. Após o cancelamento do programa Apollo, este foguete nunca decolou e passou muitos anos ao ar livre na Base Espacial Kennedy, até que a NASA decidiu levá-lo ao museu do programa Apollo. Mais de 4 décadas depois que sua missão à Lua foi cancelada, o último foguete Saturno V iniciou sua viagem. Medindo 110 metros de altura e 2.800 toneladas de peso, é maior do que a Estátua da Liberdade e mais pesado do que 400 elefantes adultos. Esta máquina gigante avançou por um canal de 40 milhas até o Centro Espacial da NASA no Mississippi, onde fará parte de uma nova exposição que visa educar os visitantes sobre o programa Apollo e o papel do Mississippi na exploração espacial. 2. Plataforma de petróleo Troll-A. Esta plataforma é a estrutura móvel mais alta já construída, medindo 472 metros de altura. Embora a maior parte esteja submersa no mar, a base está a mais de 300 metros abaixo do nível do mar e 36 metros enterrados no solo marinho. Sua construção utilizou 245 mil metros cúbicos de concreto e aproximadamente 100 mil toneladas de aço reforçado. Detém o recorde de ser o objeto mais pesado que o homem moveu através da água, desde seu local de construção até o local de destino. Com um peso estimado de 1.050.000 toneladas, foi transportada da costa até sua localização final, a 80 quilômetros da cidade norueguesa de Bergen. Para a transferência, a linha d'água foi fixada no centro de gravidade da estrutura por meio de tanques de ar e elementos flutuantes, deixando metade da plataforma submersa e a outra metade fora d'água. Neste ponto, potentes rebocadores moviam a estrutura com velocidade de um nó, levando 5 dias para cobrir toda a viagem. Uma vez no local, a plataforma foi submersa até o fundo e a base ficou presa a 36 metros de profundidade no solo marinho. Desde que entrou em operação, produz 10% do gás consumido na Europa. 1. Transporte da usina dessalinizadora. O Grupo Al-Manjedui é a primeira empresa privada da Arábia Saudita a entrar no Guinness Book. O prêmio é baseado no transporte de 8 unidades de evaporadores transportado de uma fábrica na Coreia do Sul até o local de destino na Arábia Saudita. Foi necessário uma logística tão grande que ganhou um lugar no livro dos recordes, por ser a carga mais pesada transportada por estrada. É a maior usina de evaporação do mundo. Mede aproximadamente o tamanho de um campo de futebol e pesa cerca de 5.000 veículos médios. A Arábia Saudita recebeu a primeira planta de evaporação no porto de Ras Al Khaimah, de onde foi retirada da costa para transportá-la até o destino. No total, 172 linhas de eixo autopropelidas foram usadas para a viagem de 2 km até o local onde a usina foi instalada
em uma planta de dessalinização de água do mar. Um total de 688 pneus transportou a carga de quase 5.000 toneladas, com 120 metros de comprimento, 34 de largura e 2 metros de altura. Esta usina de dessalinização é um projeto americano que custou $1,5 bilhão, sendo projetada para produzir água potável suficiente para 3,5 milhões de pessoas na Arábia Saudita. Se inscrevam e compartilhem o vídeo nas mídias sociais. Obrigada a todos por assistirem e até o próximo vídeo.